Olá, alunos do oitavo ano. Estamos aqui nós para fazer a nossa segunda aula. Hoje estaremos falando sobre os tipos de ginástica. Sempre lembrando que a ginástica ela faz parte do nosso dia a dia. Para nós realizarmos os nossos afazeres, nós precisamos nos movimentar. E ginástica é movimento. Então, se você tem seus afazeres e você consegue realizá-los, você só consegue porque põe em prática os movimentos da ginástica. Isso sempre fez parte da nossa história como humanidade. Desde quando nossos antepassados caçavam, pescavam ou fugiam de predadores, eles precisavam dos movimentos naturais da ginástica, como lançar, como escalar, como arremessar, como correr. Tudo isso são movimentos naturais da ginástica. Então, sempre fez parte da nossa vida. Lembrando que as figuras aqui abaixo elas não aludem a nenhum tipo de evolucionismo. Ao contrário, desde sempre foi comum do homem usar as principais ferramentas ao seu alcance para suprir as suas necessidades. E o homem, antigamente, quando não existiam os tecidos, os panos que hoje nós conhecemos, ele se utilizava das peles de animais para se abrigar do sol, para se abrigar do frio, certo? Então isso não necessariamente quer dizer que essas figuras representem algum tipo de evolucionismo. Mas ainda hoje a ginástica ela faz parte. Quando você corre e está atrasado para chegar em algum lugar, quando você tem que subir em algum lugar para fazer uma limpeza na sua casa, quando você está pedalando, caminhando, tudo isso é a ginástica presente no nosso dia a dia, ainda hoje fazendo parte da nossa vida e sempre fará. Mas hoje o nosso propósito é falar sobre os dois tipos de ginásticas que existem. As ginásticas competitivas e não competitivas, sendo competitivas aquelas presentes nas disputas de ginástica, nos Jogos Olímpicos, e as não competitivas presentes em outros lugares, como academias, praças, clubes, até mesmo nas residências. Para falarmos do primeiro tipo de ginástica, ou seja, a ginástica de competição, vamos começar com a ginástica acrobática, que é a ginástica que envolve a realização de acrobacias com o próprio corpo. Você vê nas figuras as equipes, seja os trios, seja as equipes maiores, valendo-se das suas capacidades físicas, a força, o equilíbrio, tantas outras, para realizar um número, uma apresentação de ginástica em uma disputa. A equipe que apresenta as acrobacias no solo de uma maneira melhor, mais bonita, mais chamativa e difícil, a equipe é a vencedora, certo? Então lembre-se das características da ginástica acrobática. Ela envolve acrobacias feitas com o próprio corpo e o solo, geralmente em equipes, como temos visto. A ginástica artística ela é a ginástica mais complexa que tem, porque existem muitas formas de disputa nesse tipo de ginástica. Mas o principal que você deve aprender é que, geralmente, elas usam equipamentos grandes, como as argolas, como o cavalo, como as barras, como bancos. Com exceção dessa atleta que está aqui no canto inferior direito, a Daiane dos Santos, todas as modalidades dentro da ginástica artística, elas envolvem equipamentos e são modalidades individuais. No caso da Daiane dos Santos, é uma modalidade específica chamada ginástica artística de solo, onde o atleta individualmente ele mostra suas capacidades físicas, seu número, seguindo ali somente o seu corpo e o solo, como nós vimos na ginástica acrobática, com a diferença de que é uma modalidade individual. O próximo tipo de ginástica é a ginástica rítmica, e ela se chama de rítmica porque no momento da apresentação acontece um momento rítmico, musical. O atleta ele escolhe uma música, escolhe uma batida, escolhe um ritmo e apresenta, faz todos os seus movimentos de acordo com este ritmo. Agora, um ponto interessante, característico da ginástica rítmica, é o uso desses pequenos equipamentos que você viu. Aqui na ginástica anterior, os equipamentos eram grandes, equipamentos geralmente ligados ao solo. Já na ginástica rítmica, são equipamentos de mão, como a fita,
como os bastões, como as bolas e como os arcos. São equipamentos simples que fazem parte dessas apresentações, que aqui neste caso podem ser individuais ou coletivas. E o nosso último tipo de ginástica envolve este equipamento específico, o trampolim, daí o nome ginástica de trampolim, que é quando o atleta ele pula nessa espécie de cama elástica e quando ele atinge uma altura desejada, ele faz os seus movimentos, sejam as piruetas, sejam os mortais, todo o movimento no ar, enquanto ele está saltando sobre o trampolim. Então, esses são os 4 tipos de ginástica que nós chamamos de ginásticas competitivas. Lembrando, a ginástica acrobática envolve acrobacias feitas em grupos por pessoas no solo, sem equipamentos. A ginástica artística envolve grandes equipamentos e são modalidades individuais, com exceção da ginástica de solo, que a pessoa faz apenas ginástica no solo, sem equipamento algum e sem pessoas lhe ajudando. Modalidade totalmente individual. A ginástica rítmica envolve as batidas, envolve os equipamentos de mão, podem ser individuais ou coletivos. A ginástica de trampolim ela envolve esse aparelho específico e é feito enquanto o atleta está no ar. Agora partiremos para as ginásticas não competitivas, falando primeiro do contorcionismo. Esse tipo de ginástica não é presente em competições. É mais fácil nós vermos o contorcionismo em apresentações de circo, como você consegue ver nessa figura ao meio. O contorcionismo ele consiste na pessoa usar a sua flexibilidade e criar essas figuras com o próprio corpo, figuras que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Este é o contorcionismo. Mas também há a ginástica laboral. A ginástica laboral, ela ganha esse nome porque ela é realizada no trabalho, no momento laboral, ou seja, no momento que as pessoas estão no labor das suas atividades. Por isso laboral, tá? Geralmente acontece em empresas onde o dono ou o gerente, ele contrata serviços de educadores físicos e esses educadores físicos passam geralmente diariamente ou até mesmo algumas vezes na semana algumas atividades lúdicas, algumas atividades que é para descontrair a mente dos trabalhadores, mas também que envolvem movimentos de alongamento, de flexibilidade, de equilíbrio e algum nível também de força. Por quê? Isto tudo para evitar que esses funcionários venham a adquirir, por tanto estarem sentados durante o dia todo em frente a um computador, algum problema de coluna, algum problema postural ou alguma enfermidade que venha a tirá-lo futuramente do trabalho. Então a ginástica laboral ela é uma ginástica preventiva sobretudo. Esta aqui é com certeza uma das mais conhecidas ginásticas não competitivas, são as chamadas ginásticas localizadas, mais presentes em academia, onde esses aparelhos são usados para fazer movimentos repetitivos em um local do corpo, em um grupo específico muscular. Por isso é chamado de ginástica localizada. Ela tem o propósito de fazer a pessoa ganhar massa muscular em um grupo específico ou em um músculo específico, certo? Ela é chamada localizada justamente por isso. Ela tem um foco, um local em que ela pretende trabalhar. Ela é mais presente em academias, sejam academias particulares, academias ao ar livre, mas também em outros ambientes. E o nosso último tipo de ginástica de hoje é a ginástica feita na água, também conhecida como hidroginástica, onde ela é mais optada por pessoas que têm problemas já de coluna, pois na água nós sabemos que nós não sentimos todo o peso do nosso corpo agredindo nossa coluna. Então fica mais fácil e menos agressivo fazer alguns movimentos. A hidroginástica ela é muito optada por pessoas já de idade avançada, mas também por pessoas que têm já problemas e precisam de reabilitação. Então, para nós lembrarmos, o contorcionismo envolve o contorcer do próprio corpo da pessoa que pratica, geralmente presente em circos. A ginástica laboral é uma ginástica preventiva realizada no trabalho.
A ginástica localizada, ela envolve de fato um local que nós pretendemos alcançar com o exercício físico. E a hidroginástica envolve o trabalho hídrico, numa piscina, num balneário, qualquer lugar em que a pessoa consiga realizar movimentos com a maior parte do seu corpo dentro da água. Isso é tudo que nós tínhamos para hoje. Esperamos que você tenha aprendido e até a nossa próxima aula.